Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o assunto é backup, né? Ou a falta de backup, né? Então, para quem leu o artigo aí deve estar preocupado, achando que os backups do BigAP não servem para nada, mas eu vou mostrar para vocês que basta a gente ter aqui um cuidado extra na hora de fazer o deploy, que a gente não vai passar esse sufoco, né? Então, o laboratório aqui é bem simples, tá? Eu tenho o BigAP 1, que é a instância que vai explodir, e eu já subi aqui o BigAP, né, que eu chamei de RMA, que é a instância que vai substituir, tá? Para questões de brevidade do vídeo, eu já preparei aqui no BigAP que vai explodir dois backups, né? Um eu chamei de MK conhecida e outro desconhecida, né? O desconhecido aqui seria basicamente o status que todo mundo tá quando não toma esse tipo de precaução, que você não conhece a sua master key. Então, ele estava funcionando normalmente, eu só fiz um backup e chamei desse nome, tá? E só para agilizar no vídeo, para a gente ficar menos tempo esperando o processo de load das configs, eu já alterei nesse cara daqui a master key com aquele comando, né? O modify cscript master key prompt for password, tá? Com uma string que eu conheço, né? Na sequência salvei a configuração e gerei o backup, tá? Só para a gente passar rapidinho, então eu tenho aqui um self IP, tá? Eu tenho também na parte de node 3 nodezinhos, na parte de pool eu tenho lá dois pools e na parte de virtual server eu tenho virtual server, tá? Então, basicamente é um BigAP de laboratório, tá? Mas se a gente pensar em produção, é isso aí vezes um monte, tá bom? Então, vamos começar. Eu já baixei para o meu desktop aqui esses dois arquivos de UCS, eles estão guardadinhos aqui, tá? Então, a gente já pode começar a simular esse cara daqui explodindo. Então, vou fazer o logout aqui, fechar essa aba. Isso aqui é um VCMP, eu vou dar um configure aqui para ele deixar de estar em funcionamento, tá? E isso aqui eu também posso fechar. Se a gente voltar aqui, ó, 60182, que é o IP de gerência dele, já vai ver que ele já não vai mais responder. Então a situação agora qual que é? Explodiu, né? O pessoal foi correndo lá no estoque, pegou a caixa de spare, colocou no rack, cabeou, energizou, etc. Pegou a última config, né? Então eu tô aqui num estado em que eu não sei a master key desse cara, que é o nosso RMA, tá? E eu vou fazer o upload para esse cara da nossa master key desconhecida. Eu continuo sem saber. Então, esse aqui seria o processo que vocês fariam naturalmente, tá? Então, joguei o backup para lá. Esse cara tá aqui. Eu malandramente já tenho aqui, ó, um shell para ele. Então, se eu der o load sys ucs e apontar esse cara que eu acabei de jogar lá, que é o backup da caixa que explodiu, eu der um enter, né? Ele vai fazer todo o processo normal, né? E a gente vai ver o resultado, que é a falha. Aí, enquanto, né, ele está fazendo o processo aqui, para relembrar, essa master key, ela é uma string que a F5 gera em tempo de boot, né, do primeiro boot da caixa, para a gente cifrar senhas e coisas sensíveis dentro do arquivo de configuração, para evitar que isso seja exposto de alguma forma num arquivo de backup, né? E aí o que acontece? Como eu gero essa master key em tempo de boot e normalmente a gente não personaliza, quando eu tenho um backup UCS de outro equipamento, né, e eu estou tentando restaurar aqui no RMA, a gente vê que essas master keys não batem e a gente bate nesse erro aqui, ó. Symmetric Unit Key Decrypt Failure, né? Então, até aqui está acontecendo exatamente o que eu esperava. Então, a gente tentou restaurar um backup que tem uma master key que eu não sei qual que é, que basicamente não bate com a master key do meu BigAP de RMA. E aí o cara, ele fica engasgado aqui um tempo, então um dado momento ele vai abrir, né, vai jogar o prompt para a gente de novo e vai ficar lá em offline, tá? E como eu falei no artigo,
esse estado ele parece que ele fica no limbo porque parte da configuração sobe, né, a parte de redes e tal, ela sobe, e parte da configuração não. Então deixa eu pegar aqui uma cor que a gente enxerga melhor, ó. Então olha só, pegar a ferramenta de escrever, né? Então ele está falando, olha, o processo falhou. Symmetric Unit Key Decryption Failure, né? Aí fala, olhe no seu varlog LTM. Mas o status final desse processo é falha. E olha aqui, ó, fico em offline, tá vendo? Eu não saio desse estado, eu vou ficar um bom tempo preso nesse estado e nada vai acontecer. Deixa eu apagar meus rabiscos aqui. Então, eu fico em offline. Se a gente olhar a interface gráfica, ó, eu tô no 183, que é esse RMA. Eu ainda consigo logar nele, tá? Você vê que aqui, ó, o hostname dele foi ajustado. Essa mensagem aqui, ela não sai disso, ela fica aqui, tá? Por exemplo, um self-IP, ele trouxe. Por acaso ele trouxe. Mas não tem nada da parte de Node, nada da parte de pool e nada de virtual server, que é justamente os objetos que a gente queria. E, gente, ele vai ficar aqui, se você não tomar nenhuma ação, ele não vai se resolver sozinho, ele vai ficar engasgado nessa tela aqui, e aí o cara tá lá no desespero tentando restaurar um RMA, e, enfim, né, só se você pesquisar sobre essas mensagens de erro lá na F5, você vai chegar nessa questão da Master Key, tá? E como que a gente faz para resolver? Por conta desse ambiente de lab, eu vou agora voltar um backup antigo que eu fiz antes de executar esse backup, para ela voltar ao estado padrão e sair do limbo. Eu vou voltar com ela zerada, tá? Então deixa eu dar esse comando aqui, first, tá? Beleza, yes. Isso daqui ele vai voltar à configuração que tá como se eu tivesse acabado de... Né, é uma config que eu tirei assim que eu liguei esse equipamento, tá? Não fiz nada, ele não tinha nem o self-IP, tá? E a gente vai ver que ele vai voltar ao estado original dele, sem essa configuração. Aí, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que modificar a master key, tá? Para a master key que a gente sabe qual que é, e eu tenho que subir o backup e o CS que eu sei qual que é a master key, e aí fazer o processo de restaurar todo de novo. Tá, então vamos esperar ele terminar esse processo de restore aqui. Só mais um segundo. Então, ó, se vocês perceberem, ele voltou aqui com o hostname original dele. Antes ele estava BigAP1, tá vendo? E ele ainda vai terminar de subir, ó. Já já ele vai sair de offline para standalone, tá? Eu só estou desfazendo a craca que eu fiz primeiro, tentando subir um backup que eu não tenho a master key. Então, esse cara de RMA, ele continua no estado original dele. Eu só liguei, fiz lá a parte de first time configure dele, né, que você é obrigado a botar IP de gerência, NTP, aquela coisa toda, e botar a parte de licença, né? E na sequência ele fica pronto para você fazer o que você bem entender. Mais uns segundos. Enquanto ele vai voltar. Ó, standalone voltou. Ó, agora ele tá bonitinho, beleza? Então eu tô de novo na forma padrão de uma caixa de RMA, nada foi feito, tá? E o que eu tenho? Eu tenho então agora um backup daquele cara que explodiu, em que eu sei qual é a master key, porque eu alterei ela antes de executar o backup. Então, o primeiro passo é, eu tenho que modificar a master key
do equipamento de RMA, tá? Master Key Prompt for Password. A string que eu usei na hora que eu gerei foi BigAP1, tá? Vocês veem que eu vou colar aqui, porque eu comento que temos que saber exatamente o que está sendo digitado, senão nada disso se resolve. E eu estou colando a string que eu copiei, porque tem vezes que você usa emuladores de terminal, cabo console e tal, que eles adicionam caracteres no meio do seu código e você jura de pé junto que está digitando ou colando uma informação e na verdade você está colando outra. Então eu fiz esse teste aqui dessa string para saber que eu estou colando certinho. Então eu vou apagar, né, password, vou dar enter, ele vai me pedir, eu vou colar o BigAP1, dei enter, colei de novo, dei enter. Ele salvou, eu vou dar um save sysconfig, bonitinho, tá? E por fim, eu vou dar um load sys UCS, e aí agora eu tenho que subir, né? Faltou esse detalhe, archive. Eu tenho a desconhecida, eu vou subir o backup da conhecida, que é com a string BigAP1. Subi o backup, volto aqui para minha tela, o CS, conhecida, pá, enter e yes. Se tudo deu certo, na hora que ele explodir esse backup na configuração, né, na config atual do equipamento, a master key que eu digitei, que é essa BigAP1, ela é a mesma master key que eu digitei quando eu criei esse backup UCS. E aí a gente não vai ter problema subindo esse backup, né? Então vamos esperar aí mais uns segundinhos para ele terminar de subir a configuração. Só mais um pouquinho. Olha lá, não deu problema. Dessa vez, o que ele mostrou pra gente aqui, ó? O UCS da config MK conhecida foi loaded, né? Ele carregou. Tá em offline porque ele tá terminando de subir. Mais uns segundinhos, vocês vão ver que isso daqui vai voltar ao normal. Vai ficar lá em standalone, tá? Aí outro detalhe. Aqui na interface gráfica, então, ó, ele sobe o hostname, tá bonitinho aqui. Então, o meu self-IP também tá aqui. A parte de local traffic já tem os meus nodes. Isso aqui não subiu do primeiro teste que a gente fez, né? Já tem aqui os meus dois pools. Ele tá terminando de subir ainda, mas ó, o meu virtual server tá aqui, ó. Fiquei active, tô em standalone. O prompt aqui já tá normal. Então, nesse ponto aqui, é o processo de restore que a gente gostaria de ter visto em primeiro lugar, né? Mas vocês viram que foi necessário a gente colocar a master key correta, porque senão aquele backup UCS não serve de muita coisa. Isso, como eu falei no artigo, não é exclusividade de Viprion, não é exclusividade de Appliance, nem de Virtual Edition. Isso é uma constante nas três versões, tá? Esse cenário ele é catastrófico nesse exemplo que eu dei. Eu tenho um standalone e eu não tenho um cluster. Se a gente tivesse um cluster aqui, tivesse um ativo standby, o comportamento seria igual, porém existem coisas que você pode fazer do tipo copiar a master key que está lá no outro, no que sobreviveu, ou pura e simplesmente adicionar
o RMA no cluster como zerado, né, como se estivesse zerado, e puxar a config via cluster. Todas essas questões dão um certo trabalho, né, dependendo aí de como é o seu ambiente, e você tem que olhar a documentação. Eu deixei no artigo uma URL de referência da F5 para vocês olharem isso com bastante atenção, tá? O que eu recomendo? De novo, fiz o deploy de um BigAP, seja ele standalone ou em cluster. Cara, um dos passos que você tem que ter é ir lá e fazer esse processo que eu fiz aqui na tela com vocês, né? Que é modificar a master key através de um comando do tmos e essa master key passa a ser a válida. Você pega aquela string que você digitou, no nosso caso aqui foi BigAP1, tudo minúsculo, e documenta isso. E deixa isso guardado na manga, né? Num evento de RMA, vocês vão estar com isso protegido e vai ser um processo muito mais tranquilo e muito menos penoso e vocês não vão precisar do desfibrilador, né? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que essa dica seja útil para vocês. Quem quiser alterar isso em produção, não é disruptivo, mas consulte a F5 se vocês puderem, abre um chamado, se informem, façam um teste, façam um laboratório, tá? Porque é um comando que pode te salvar uma dor de cabeça infinita lá na frente, beleza? Espero vê-los no próximo artigo, um abraço e até a próxima.